Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Você é a imagem e semelhança do Criador, nunca duvide disso. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Amém? Hoje eu tenho uma palavra para vocês a respeito da obediência. Vamos ler em João 14, verso do 13 em diante. Aliás, do verso 13 ao 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se me pedirdes, perdão. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Consideramos a Deus como nosso Pai? Consideramos a Jesus como nosso Pai também, como nosso irmão? Cremos nisso? Dizemos que sim, né? Cremos. Agora, por que nós fazemos somente aquilo que nos agrada e não o que está escrito na palavra que é nos autorizado a fazer? Por que eu tenho falado isso? Porque a gente vê por aí, né, e eu me incluo nisso muitas vezes, assim como ser humano, eu falo no modo geral, que a gente faz tanta coisa como a gente quer e não como está escrito na palavra. A gente fica ali, focado no que nosso eu, nossa justiça, e não se submete ao que está escrito. Por que nós somos assim? Olha o exemplo de Moisés, o exemplo de Jesus, que apesar deles viverem em glória, eles não deixaram de se submeter ao Senhor e foram obedientes até a morte. Moisés vivia na sua glória ali no Egito como príncipe, não era o príncipe herdeiro, mas era príncipe, foi criado pela filha de Faraó. Vivia ali uma vida de glória, sim, não é verdade? Ele tinha todos os confortos e possibilidades que uma vida abastada pode dar. Uma vida no palácio, enquanto seu povo era escravizado. Mas ele tinha consciência de sua identidade, em nenhum momento ele rejeitou isso. Pelo contrário, em uma situação que ele cometeu errado, né? Ele fugiu, mas ele preferiu fugir do que buscar defesa. E foi para o deserto. E lá passou por situações até que conseguiu encontrar uma família que o aceitou. Ele ali acabou se casando com a filha daquele líder religioso, Jetro, né, que também é chamado em algumas linguagens, chamado de Reuel, né, em algumas traduções bíblicas. Depois Deus o convocou na sarça ardente, né, através da sarça ardente, para que ele libertasse o povo da mão de Faraó. E ele obedeceu e conseguiu fazer isso. Pena que o povo foi muito obstinado, muito apegado à vida de escravo. E o povo não chegou à terra prometida, somente Josué e Caleb, por causa da obstinação, por causa da desobediência. Jesus, desde quando ele desceu de sua glória, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e fez de tudo para que nós fôssemos hoje salvos. E foi rejeitado pelos seus, pelos israelenses, pelo povo de Israel. Quem o crucificou foram os seus, mas ele foi fiel até a morte. Aí nós que dizemos amá-lo, ele é o nosso espelho, ele é a nossa referência, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, mas ele também está escrito, leia a Bíblia. Ele também vai sair da posição de advogado, vai ser juiz e vai nos julgar cada um de nós. Não adianta a gente ter obra se a gente não tem um coração consagrado ao Senhor. Não adianta a gente fazer sacrifícios se a gente não obedece. E nós devemos ter muito cuidado com certos rituais que a gente se envolve, que não estão descritos na palavra. Jesus em nenhum momento nos orientou a fazer roda anualmente para fazermos sacrifícios e oferendas a seres ou pessoas que sequer a Bíblia cita. O único que é santo, que morreu e ressuscitou para nos salvar foi ele. O único que pode nos levar ao céu, que antes já morava no céu, que já era o dono do céu.
não quem é da terra. Ele veio na terra para nos dar exemplo. Aí criamos vários seres, várias criaturas, nomeamos pessoas por aí como santificadas, sendo que essas pessoas têm um exemplo de vida maravilhoso? Tem, mas não salvam ninguém. Porque senão o próprio Jesus ensinava isso. Se ele é a nossa referência, se ele é nosso espelho, o nosso norte, é a ele que devemos seguir. E ele não deixou esse exemplo, ele não deixou essa lição, ele não deixou essa palavra. Devemos ter muito cuidado. Sem contar com os nossos hábitos e culturas e costumes que a gente adota de povos pagãos, né, e outras situações, e achamos tudo normal e vamos fazendo. E aí quando alguém prega a verdade, nós queremos nos defender, fazemos menção do moralismo, da religiosidade, do conhecimento de Bíblia, e vamos fazendo essa defesa. E dizemos, quem quiser que julgue, não pode julgar ninguém, porque quem julga será julgado. Mas a própria Bíblia diz que a gente tem que combater o pecado. Combater o pecado e não nos conformarmos com este mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí vem um líder mundialmente reconhecido, que diz ser representante dessa palavra e se levanta em rebeldia a ela, confrontando o que nunca deve ser confrontado. Porque historicamente, cientificamente, que tudo está escrito aqui foi comprovado. Pode até haver teorias contrárias, mas sempre caem por terra porque levantam outras comprovando o que está escrito. Até o estatuto dessa instituição mundial, até o estatuto é contra o que esse cidadão anunciou esses dias. Aí vem os militantes do ABC inteiro, que querem somente viver o que seus instintos falam. É claro que tem um monte de gente safada, incubada por aí, tem. Tem um monte de líder religioso safado, sem vergonha, ladrão, mequetrefe, adúltero, né, abusadores. Em todo tipo de religião tem. Mas eu falo daqueles que dizem ser filhos de Deus, aqueles que se dizem cristãos. Se nós nos dizemos cristãos, se amamos a Deus acima de nós mesmos, acima de nossa vontade, acima da nossa natureza, acima dos nossos interesses, se o amamos, obedeçamos aos seus mandamentos. Se o amamos, o se é uma condição. Se o amor existe, que ele seja provado em obediência. E é melhor obedecer do que sacrificar. Não venham com seus rituais, não venham com seus costumes, porque a própria Bíblia condena todos eles. E nem crie justificativa para os erros, nem crie defesas, porque a verdade não se muda, é um decreto imutável. Perseguiram Daniel, fizeram de tudo contra Daniel. Daniel se manteve fiel até a morte. E Daniel foi honrado, porque ele não se ajoelhou diante do homem, nem da idolatria imposta pelo povo daquela nação. E muitas vezes a gente quer ser amiguinho do mundo. Mas quem se constitui amigo do mundo é inimigo declarado de Deus. Porque o mundo vive conforme suas paixões infames. O mundo é a favor do aborto, o mundo é a favor da rebeldia, o mundo é a favor de qualquer coisa que denigre a nossa própria integridade humana. A competitividade, o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo, a luxúria, a vaidade, a corrupção, a desvalorização da mulher, a desvalorização da família, a descaracterização da família, tudo isso. É isso que o mundo oferece. Além dos crimes horríveis de vários tipos.
e outras maldades sutis que existem por aí, humanos contra humanos, totalmente distantes daquilo que é santo, digno e verdadeiro. Mas sabe por que a gente se levanta para defender nossas vontades? Porque a gente não quer abrir mão do nosso pecado. Não quer abrir mão da escravidão do Egito que está enraizada no nosso sangue, no nosso ego, no nosso eu. É por isso que a gente depois vai lá e crucifica Jesus todas as vezes com a nossa desobediência. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sejamos filhos que honra, que engrandece, ainda que não se agrade de obedecer, mas que façamos isso em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade. Deixe seu like, que o YouTube vai entender que é relevante esse conteúdo. E compartilhe o canal, né? Indique, anuncie a palavra do Senhor. E se inscreva também. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada.